Meu parceiro avisou: se você atravessar aquela porta hoje, nosso caminho se separa para sempre. Perdi tudo. Minha intenção era apenas uma saída com amigas, mas destruí meu casamento. Essa história precisa ser ouvida. Meu parceiro me deu um ultimato direto. Se você sair com suas amigas nesta noite, não desejo mais sua presença. Ainda assim, segui em frente. Postei registros de nós, rindo, brindando, dançando. O batom rubi pintava meus lábios enquanto observava minha imagem refletida. Aquela ocasião carregava um peso distinto. Após meses afundada no trabalho e nas tarefas domésticas, finalmente veria minhas colegas da faculdade. Ajeitei o vestido preto novo, uma aquisição que me fizera sentir culpada por estourar o orçamento, mas afastei a preocupação. Eu precisava desse respiro. A porta do quarto se escancarou. Ângelo entrou, seu semblante fechado, tão diferente do homem paciente que foi meu companheiro por 8 anos. Seus olhos me esquadrinharam, detendo-se no vestido. Você realmente vai sair? Ele perguntou com a voz controlada, mas o tom entregava atenção. Sim, Ângelo, respondi. Já estava combinado há semanas. E você tinha conhecimento disso? Ele passou a mão pelos cabelos, um sinal familiar de apreensão. Cancelei meu encontro com os amigos para estar ao seu lado hoje. Há quanto tempo não desfrutamos de uma noite a sós? Senti uma pressão interna. Era inegável. Nosso elo estava se enfraquecendo. Mas por que ele não expressou isso antes? Porque ele sempre espera que eu capte seus desejos. Bastava ter falado. Já combinei com as meninas. Podemos sair amanhã, nós dois. O olhar dele endureceu. É sempre assim. Seus planos priorizam os outros. E só então você me inclui. Isso não está certo. Suspirei, borrifando o perfume de modo quase irritado. Estava há meses presa a uma rotina sufocante. Uma única noite fora não iria nos prejudicar. Ângelo se aproximou. Seu rosto, muito perto do meu, exibia uma profundidade que eu nunca vira. Fernanda, estou farto de ser sua segunda opção. Se você sair esta noite, não terei mais interesse em você. A sentença pairou no ar. Por um segundo, considerei ceder. Seria mais fácil, mais confortável, mas algo dentro de mim se rebelou. Foram anos de pequenas cedências e silêncios acumulados. Você não pode me impor isso. Peguei minha bolsa com determinação. Ignorei o olhar chocado de Ângelo enquanto seguia para a porta. Fernanda, estou falando sério. Então é isso? Um ultimato. Talvez seja melhor mesmo um fim. Saí sem olhar para trás, reprimindo a angústia que se formava na garganta. Aquela porta, ao fechar-se, marcou o início de uma noite que alteraria tudo. O que Ângelo não previa é que suas palavras despertariam em mim algo desconhecido. Ao caminhar pelo corredor, percebi que essa escolha teria um preço. O elevador desceu enquanto meu coração batia acelerado. As portas se cerraram, silenciando a voz de Ângelo ao longe. Apertei a bolsa contra o corpo. Minha respiração falhava. Nunca tínhamos ido tão longe. Tudo bem, senhora? Perguntou Márcio, o porteiro, ao me ver com os olhos úmidos. Sim, Márcio, só estou atrasada. Na calçada, verifiquei o celular. 3 chamadas perdidas de Ângelo em 2 minutos. Bloqueei a tela e inspirei profundamente. O ar da noite parecia fresco, uma mistura de receio, adrenalina e, estranhamente, um gosto de liberdade. Entrei no táxi e digitei o endereço da casa noturna. Minhas mãos tremeram ao abrir o chat no aplicativo de mensagens. Garotas da facu, hoje a conta é minha. Vamos celebrar a minha nova fase. As respostas surgiram rapidamente. Celeste. Opa, nova fase de quê? Conta. Mali. Eita, alguém está rebelde, adorei. Deixei o grupo em suspense. Aquela noite era sobre mim, não sobre meu casamento. No semáforo, observei um casal de mãos dadas. Por um instante, vi Ângelo e eu anos atrás, quando nossa relação era leve. Meu celular vibrou. Uma nova mensagem. Fernanda, por favor, não faça isso com a gente. Senti a garganta travar. Digitei algo, apaguei, tentei de novo, desisti. O semáforo abriu. O táxi seguiu. Noite complicada? Perguntou o motorista. Noite de escolhas, respondi, observando a cidade passar. À distância, as luzes da balada piscavam como um convite. Fechei os olhos e imaginei a reação de Ângelo ao ver minhas fotos. Uma parte de mim queria que ele sentisse a mesma dor que eu, mas outra sabia que certas ligações, uma vez cortadas, não se refazem. Chegamos, avisou o motorista. Paguei e desci. A música alta já reverberava nos meus ouvidos. Rapidamente avistei minhas amigas numa mesa reservada. Celeste me abraçou primeiro. Você está deslumbrante. E Ângelo não aprovaria isso. Digamos que hoje me libertei de amarras, respondi, aceitando a bebida que Marley ofereceu.
Um brinde à autonomia de Fernanda Stanley. Já era hora, exclamou Marley, erguendo o copo. Agora conta tudo. Pá, disse Celeste, curiosa. Bebi um gole grande. O álcool desceu, aquecendo. Eu só precisava respirar. Ângelo estava me oprimindo. Meia hora depois, já era o segundo drink. Meu celular vibrou novamente, pela 10ª vez. Ignorei. Vamos dançar? Gritou Maria, me puxando pela mão. Na pista, a batida eletrônica pulsava como meu coração acelerado. Dancei como se estivesse sozinha, como se Ângelo não existisse. Um estranho se aproximou com um copo. Estou acompanhada, respondi rapidamente, apontando para minhas amigas. E comprometida, sussurrou Celeste no meu ouvido, afastando o rapaz. Talvez não por muito tempo. Deixei escapar, surpresa com minhas próprias palavras. Marl pegou o celular. Hora de registrar o momento. Sorriam, meninas. Descemos do carro juntas, taças ao alto, rostos iluminados por sorrisos genuínos. O clique do flash se repetia. Vamos publicar? Perguntou Marley, já com o celular em mãos. Ela ainda se preocupa com o controle do parceiro nas redes sociais? Isso é coisa do passado? Respondi com satisfação, imaginando Ângelo vendo as fotos. Marl me mostrou a tela. Noite das garotas. Liberdade. Hesitei por um instante antes de autorizar a postagem. Mais uma rodada, anunciei, indo até o bar. Aquela noite não passaria despercebida. Enquanto o barman preparava as bebidas, as primeiras notificações começaram a surgir. Mensagens, curtidas, comentários, pessoas em comum, parentes. Não demoraria para que Ângelo visse tudo. Você está realmente bem? Perguntou Celeste, notando meu foco no celular. Nunca estive melhor, respondi, guardando o aparelho. A resposta veio fácil, como se fosse verdade. Mas não era. Eu brindava a minha própria ruína sem perceber. 5 da manhã. O táxi parou em frente ao nosso prédio. Minha cabeça latejava. Paguei a corrida, tentando ordenar as recordações da noite. Respirei fundo, preparando meus argumentos. Estava pronta para o que viesse. Bom dia, dona Fernanda, cumprimentou o porteiro. O senhor Ângelo saiu com algumas bagagens há algumas horas. Um frio percorreu minha espinha. Bagagens? Tem certeza, Mário? Absoluta, senhora. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que a senhora entenderia. O elevador pareceu subir mais lentamente que o normal. No corredor, tirei os sapatos para evitar barulho. Um hábito antigo, agora inútil. Queria acordá-lo. Discutir, resolver. Abri a porta. Escuridão total. Ângelo! Chamei, acendendo as luzes da sala. Silêncio. Um vazio incômodo. Percorri os cômodos. No quarto, metade do guarda-roupa estava vazia. As gavetas de documentos abertas. Papéis importantes haviam sumido. O lugar onde ele sempre deixava o celular tinha apenas o carregador abandonado. Liguei, foi direto para a caixa postal. Enviei mensagens, todas com um único tique. Nem foram entregues. No banheiro, a escova dele sumira. Na cozinha, a caneca favorita não estava no armário. Cada pequeno detalhe agora confirmava a realidade. Ele partiu. Você realmente fez isso? Murmurei para mim mesma. Afundei no sofá, ainda com a roupa de festa. Só então notei o envelope na mesa de centro. Meu nome, com a caligrafia firme de Ângelo. Abri com cuidado. Lá dentro, nossas últimas fotos juntos, todas rasgadas ao meio. Minha metade separada da dele com precisão. Nenhuma explicação, apenas uma mensagem silenciosa e final. Tentei ligar para a mãe dele, para amigos. Ninguém atendeu. Talvez já tivessem tomado partido. O silêncio do apartamento era pesado. Não era como o silêncio de suas viagens, nem o das brigas. Era um silêncio diferente, firme, definitivo. Uma semana se passou. Muitas mensagens no celular, pessoas perguntando se eu estava bem, mas nenhuma dele. Nenhuma. No espelho, forcei um sorriso enquanto ajeitava um novo corte de cabelo. Curto, moderno, uma mudança evidente. Postei nas redes sociais com a frase: Novos começos. Ele ligou? Perguntou Marlin no café. Não, e nem vai ligar. Respondi sem encará-la, verificando o celular por reflexo. Sinceramente, é melhor assim. Pedi o café mais caro e uma sobremesa que jamais teria pedido antes, apenas para uma boa foto. Cada clique era uma forma de declarar que eu seguia em frente, mesmo que tudo parecesse artificial. Nanda, talvez vocês ainda devessem conversar. Foram anos, não é tão simples, disse Marley com cautela. Ele quem decidiu isso. Respondi, mais fria do que pretendia. Se quisesse resolver, não teria partido. De volta ao apartamento, olhei o celular. Nada. Ângelo continuava offline. Abri o perfil dele. Uma única atualização. Status de relacionamento. Solteiro.
O telefone tocou. Era minha mãe. Filha, Ângelo esteve aqui hoje para buscar algumas coisas da última vez que veio em casa. Senti o peito apertar. Ele disse algo? Perguntei. Nada sobre vocês. Estava calmo, estranhamente sereno. Perguntei o que havia acontecido. Ele só respondeu que você fez a sua escolha. Minha escolha. Foi ele quem decidiu ir embora. Fernanda. A voz dela suavizou. O que realmente aconteceu naquela noite? Engoli em seco. Nada sério. Ele tentou me ditar regras. Eu só mostrei que tenho minha própria vida. Desliguei. Fiquei olhando para o espaço vazio no guarda-roupa. Era hora de preenchê-lo. Fui ao shopping. Comprei roupas caras, peças que normalmente não usaria. No provador, registrei cada visual com fotos, pensando nas curtidas, imaginando Ângelo vendo cada uma. À noite, jantei sozinha em um restaurante sofisticado, onde costumávamos celebrar. O garçom me reconheceu. O senhor não virá hoje? Estamos em um tempo, respondi, erguendo o queixo. Pedi uma garrafa inteira de vinho, embora odiasse beber sozinha. Brindei ao meu reflexo no espelho. Por fora, eu parecia radiante. Por dentro, verificava a cada poucos minutos se ele tinha visto minhas publicações. Descobri ali que o orgulho é um companheiro vazio. 15 dias após aquela noite, a campainha tocou. Abri com uma ponta de esperança. Por um instante, imaginei ser Ângelo, mas era um entregador. Fernanda Stanley, documentos para sua assinatura. Era um envelope amarelo com papéis bancários, informando o encerramento de todas as nossas contas conjuntas. Cada página lida era como uma ferida aberta. Meu celular vibrou. Era Celeste, do RH da empresa onde trabalhávamos. Nanda, precisamos conversar. Ângelo pediu demissão ontem. Fiquei sem reação. Ele amava aquele emprego. Estava perto da promoção. Ninguém entendeu. Ele apenas disse que precisava mudar de vida completamente. Desliguei. Verifiquei minhas redes sociais. A mãe de Ângelo, Dona Maria, sempre tão afetuosa comigo, havia me bloqueado. A irmã dele, Marl, também. Fui removida do grupo da família. Uma mensagem de Márcio, nosso amigo em comum, há anos apareceu. Consegui falar com Ângelo. Respondi imediatamente. Onde ele está? Está bem? Ele me pediu para não dizer. Sinto muito, Nanda. Ele parece muito convicto. Disse que você escolheu suas prioridades naquela noite. Foi apenas uma noite com amigas. Ele está exagerando. Talvez para você tenha sido apenas isso. Para ele foi o fim de algo que já se desfazia. O silêncio que se seguiu me deixou inquieta. Tentei contato com outros amigos, mas muitos ignoraram. Alguns responderam evasivamente. Ficava claro, as pessoas haviam escolhido um lado sem que eu notasse. No trabalho, os olhares começaram a pesar. Ângelo era muito querido ali. Sua saída gerou boatos. Ouvi dizer que você o traiu. Cochichou uma colega na copa sem me perceber. Senti a raiva subir. Eu só saí uma noite. Não traí ninguém. As fotos dizem o contrário. Ela rebateu antes de sair. Ali percebi o impacto real daquela noite. Não foi apenas uma saída ou um ato de rebeldia. Foi o clímax de desencontros, de pequenas feridas nunca curadas. 3 semanas se passaram. Encontrei Sara, a única amiga que não tomou partido. O café estava quase vazio, o que me confortou. Não suportava mais os olhares. Como você está? Ela perguntou, notando minhas olheiras. Sobrevivendo, respondi, forçando um sorriso. Alguma notícia dele? Ela respirou fundo, girando a xícara. Reconheci o gesto. Algo difícil viria. Encontrei Ângelo ontem. Foi por acaso. Meu coração disparou. E como ele está? Tentando parecer bem, mas estava desanimado. Sara hesitou antes de continuar. Ele me pediu para não contar, mas acho que você precisa saber. Ela abriu a bolsa e tirou um papel amarrotado. Reconheci na hora o logotipo da agência de viagens que usávamos. Isso caiu do bolso dele enquanto pagava o café. Peguei com as mãos trêmulas. Era um itinerário de viagem para a Grécia. A jornada dos nossos sonhos. Data de partida. O dia seguinte, aquela noite fatídica. Ele estava preparando uma surpresa para vocês. Ela disse, com gentileza. Era mais que uma viagem. Era a renovação dos votos. Ele já tinha tudo pronto. Uma cerimônia ao pôr do sol em Santorini, exatamente como você sempre desejou. Me faltou o ar. Por que ele não me contou? Era para ser uma surpresa. Aquela discussão não era sobre domínio. Era um pedido desesperado para salvar o que ainda existia. As fotos que postei naquela noite, não precisou que ela dissesse. Eu já sabia. Eu sorrindo na balada, com desconhecidos, legendas sobre autonomia e independência. Ele viu tudo, Sara completou. Não foi só a surpresa que se desfez, foi a confiança.
Ele me disse que percebeu ali que vocês tinham aspirações diferentes. Uma lembrança me atingiu. Ele conversando baixo com a mãe semanas antes, interrompendo ao me ver, as ligações que ele encerrava quando eu entrava. O interesse repentino por minhas joias favoritas. Interpretei tudo errado. Pela primeira vez desde a partida de Ângelo, vi as coisas pela perspectiva dele, e isso foi devastador. Voltei para casa em silêncio, sentindo o peso de tudo que se perdera. E aquele silêncio, antes opressor, agora parecia quase essencial. Havia um vazio necessário entre nós, um período de afastamento que serviu para a reflexão. Sem saber exatamente porquê, comecei a revirar os objetos que ainda guardávamos juntos, como se procurasse por sinais que antes escolhera ignorar. Na antiga escrivaninha que compramos em um sábado qualquer, encontrei o caderno onde Ângelo costumava anotar suas ideias. Nunca o abri, respeitando seu espaço, mas naquele momento, entender era mais crucial que preservar o passado. Ao folhear as páginas, deparei-me com o que parecia um diário de planos, roteiros de viagem meticulosamente elaborados, pontos turísticos que eu havia mencionado de forma casual, restaurantes charmosos que comentei certa vez. Como não percebi isso antes? Sussurrei para mim mesma, sentindo o peso das palavras registradas com tanto cuidado. Em uma das gavetas, havia pequenos bilhetes escritos à mão, cartões que ele talvez escondesse entre minhas coisas durante a viagem, esperando que eu os encontrasse nos momentos certos. Um deles dizia: para você abrir no nosso primeiro café da manhã em Santorini. Continuei examinando nossos arquivos. Havia reservas de hotéis, confirmações de passeios e até mesmo um agendamento com um joalheiro, algo que na época jamais desconfiei. No computador, encontrei planilhas com nosso orçamento. Vi os cortes nos gastos, os depósitos regulares, mudanças que eu ingenuamente associei a uma economia excessiva, quando, na verdade, ele financiava um sonho que deveria ser nosso. Você pensou em tudo e, mesmo assim, não me contou. Falei sozinha, como se as palavras pudessem reverter o tempo. Entre as fotos antigas, revi momentos que havia negligenciado. Ele esperando pacientemente enquanto eu conversava com amigas, abrindo mão de compromissos para cuidar de mim, preparando café em manhãs de prova. Mas também encontrei o outro lado, mensagens que ignorei, encontros que desmarquei de última hora, preocupações dele que tratei como exagero. Voltei ao meu diário. Sempre escrevi nele com honestidade. Ali estavam relatos de como me sentia presa, desejosa por espaço, como se o relacionamento fosse uma obrigação. Mas também havia páginas sobre segurança, planos conjuntos e cumplicidade. Em algum ponto, confundi liberdade com distância, independência com desinteresse. Semanas se passaram até que, por acaso, descobri onde ele estava. Um primo postou algo em uma cafeteria próxima ao seu novo endereço. Não hesitei, me arrumei com atenção e, no caminho, ensaiei o que dizer. O prédio era modesto, diferente do que morávamos. No espelho do elevador, vi alguém quase irreconhecível, olhos inquietos, gestos tensos. Quando ele abriu a porta, parecia cansado com a barba por fazer. Seus olhos revelaram surpresa, mas não raiva. Apenas uma estranha calma, quase distante. "Podemos conversar?" Perguntei, tentando manter a firmeza, mas a voz saiu mais frágil do que eu queria. Ele hesitou por um instante, depois abriu espaço para eu entrar. O apartamento era simples, caixas ainda fechadas, um mapa na parede com marcações de cidades que queríamos visitar. Comecei, vim pedir perdão. "Não há o que perdoar." Ele respondeu com serenidade, sem amargura. "Você fez suas escolhas e eu fiz as minhas." Mas não foi o que pareceu. Foi apenas uma noite. Eu não sabia dos planos da viagem. "Não era sobre a viagem, Nanda," ele respondeu. O uso do apelido me atingiu profundamente. Era sobre tudo o que se acumulou por tanto tempo. Aquela noite apenas tornou impossível ignorar. Dei um passo em sua direção. "Ainda podemos tentar." "Eu vou me mudar para Melbourne, na Austrália, na próxima semana," ele disse, firme, mas sem agressividade. "Recebi uma proposta de trabalho lá." A notícia me atingiu como um golpe. "Tão longe? Por quê?" "Preciso recomeçar." Longe de tudo isso. O homem à minha frente era outro. Havia uma determinação em suas decisões, algo que antes ele não possuía. Tentei explicar, justificar, dar contexto, mas ele apenas ouvia, sem julgar, sem interromper. Quando terminei, ele se aproximou da porta. "Obrigado por ter vindo. De certa forma, isso me ajuda a concluir este ciclo." "Ângelo," ele me interrompeu com delicadeza. Aquela noite só revelou o que sempre esteve presente.
E agora eu aceito isso. Saí daquele apartamento sentindo um peso ainda maior do que quando entrei. 6 meses se passaram desde aquela noite, e a primavera trouxe suas flores para uma cidade que agora não me pertence mais. Continuo sozinha no apartamento que dividíamos, cada canto repleto de memórias do que vivemos e do que arruinei. Removi todas as fotos daquela noite das minhas redes sociais, desativei perfis e me afastei daquele grupo de amigas. A solidão que antes eu temia, agora é minha constante companhia. Hoje de manhã, acordei com a luz suave entrando pelas cortinas que escolhemos juntos. Por instinto, virei para o lado da cama onde ele dormia. O espaço vazio me levou a sussurrar o nome dele ao travesseiro. O interfone tocou. Era o carteiro com uma entrega. Assinei sem muita atenção e abri o pacote na mesa da cozinha. Dentro, encontrei um livro e um cartão postal de Melbourne. Achei que você gostaria de ler isso. Ângelo. O livro abordava relacionamentos e comunicação afetiva. Na contracapa, uma frase estava sublinhada. A compreensão do outro não implica na renúncia de si. Meu celular vibrou com uma notificação. Um amigo em comum postou uma foto. Ângelo sorrindo ao lado de uma colega de trabalho em um parque de Melbourne. Seu rosto estava calmo, sem vestígios de amargura ou tristeza. Ele seguiu em frente. Falei baixinho para a sala vazia. Caminhei até a janela e observei a cidade. As pessoas seguiam suas vidas, alheias aos dramas internos que nos consomem. Dona Fernanda, o café está pronto? Anunciou Teresa, a diarista que contratei mais pela presença do que por necessidade. Obrigada. Pode me chamar de Nanda. O senhor Ângelo ligaria se soubesse que a senhora está comendo tão mal. Ela disse, sem perceber o impacto, conhecendo-o apenas pelas fotos que eu ainda não tive coragem de guardar. Ele ligaria? A pergunta escapou mais para mim. A gente sempre liga para quem amamos, mesmo depois das mudanças. Meu falecido marido fazia isso. Ela sorriu melancolicamente. Teresa, com sua simplicidade, compreendeu o que levei meses para entender. Não foi a noite de diversão com as amigas que destruiu nosso casamento. Foi minha dificuldade em equilibrar individualidade e parceria, em me comunicar sem hostilidade e em compreender que autonomia sem responsabilidade afetiva não é autonomia, é apenas egoísmo disfarçado. Guardei o livro na estante tentando esconder a dor que ele trazia. Talvez um dia, quando essa dor virar aprendizado, eu consiga amar sem medo de me perder. E você, já tomou alguma atitude impulsiva que mudou o rumo da sua vida? Arrependeu-se de escolhas que pareciam libertadoras no momento, mas resultaram em consequências dolorosas? Compartilhe sua vivência nos comentários. Esta narrativa de uma liberdade dolorosa nos lembra que relacionamentos exigem equilíbrio, diálogo e respeito mútuo. Às vezes, o que interpretamos como controle pode ser apenas cuidado, e o que sentimos como sufocamento talvez seja uma forma desajeitada de expressar carinho. Eu estava errada, eu admito. Fui abalada com minhas amigas da faculdade pensando em me divertir, em encontrar algo para aliviar a pressão. Bebi demais. E não sei como, acabei dormindo com alguém cujo nome nem consigo recordar. Quando cheguei em casa, meu marido já havia partido. Ele, que sempre foi amoroso, leal, planejando uma viagem para nós dois. E eu fui tão egocêntrica, tão cruel, e joguei tudo para o alto. Perdi meu marido por um erro meu, por um ato de infidelidade que não consigo justificar. O casamento não é apenas a união de duas pessoas. É enfrentar juntas as coisas boas e ruins. Agora estou sozinha, observando-o reconstruir a vida, talvez ao lado de outras mulheres que não sou eu. Busquei Ângelo para pedir perdão, para tentar uma nova chance, mas ele me recusou. Ele disse, me esqueça, você é parte do passado. E de fato, sou o passado dele, uma dor que ele superou. Eu fui a causa da ruína dele. Cometi um grande erro. Uma mulher casada não deveria pensar que sair para se divertir com amigas seria inofensivo. Acreditei que seria só uma noite comum, mas exagerei na bebida e terminei em um quarto com um desconhecido. Ângelo agiu corretamente ao me deixar. Quem me contou o que aconteceu foi Celeste, minha colega da faculdade. Desde aquele dia, passei a sentir repulsa por minhas próprias ações. Hoje, vivo isolada, cercada pelas consequências das escolhas que eu mesma provoquei. Encerro este relato, agradecendo a todos que comentaram. Sei que não mereci palavras gentis, mas recebi o que devia. Espero que minha história sirva de advertência. A infidelidade sempre cobra um preço, e perder quem te amava é um custo alto demais. Se esta história te sensibilizou, apoie o canal. Nome do canal. Curta, inscreva-se,
E compartilhe este vídeo e outros do canal. Cada história aqui é um aviso real para quem ainda não compreendeu o custo da traição. Vamos impulsionar este conteúdo, pois há muitas pessoas precisando despertar antes que seja tarde. Quem nos liberta das armadilhas é Deus, e Ele também usa relatos como este para nos guiar.